Olha que contra-intuitivo. Se eu tenho um bebê ou uma criança que toda vez que recebe um não, ou que alguma coisa não pode, chora muito, 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 e eu não quero que esse comportamento se fortaleça ou se repita, o que eu faço? Eu não respondo ao choro, certo? Eu deixo chorar até se passar ali e deu, não é mesmo? Isso até pode ser verdade, até é verdade em algumas idades, mas não em todas. E isso que me chamou a atenção essa semana, que eu acabei fazendo orientações similares para duas famílias completamente diferentes, países diferentes, nacionalidades diferentes, culturas diferentes, mas passando pela mesma época de vida da criança, que é 1 ano e um pouquinho, né? Então, famílias que me procuraram preocupadas porque perceberam que a criança assimilou essa dinâmica de uma maneira muito forte, né? Então, durante o dia, algumas coisas muito necessárias estavam sendo muito dificultadas pelo tanto de choro, né? E o que os pais queriam saber é: eu não quero que a criança cresça assim para sempre. Eu devo deixar chorar agora? E olha só, se tratavam de crianças de 1 aninho e pouco. E eu vou dizer para vocês que nessa idade de 1 ano e um pouquinho, a gente não faz isso. Se faz, é só em último dos últimos casos. Algo muito mais efetivo, ao invés de eu deixar a criança chorar o quanto ela quiser, às vezes até vomitar, até ter uma diarreia, até se machucar, que acontece bastante. Muito mais efetivo é eu responder ao que a criança quer de imediato, de preferência até me antecipar. Tá, essa médica tá louca, né? Tipo, a criança quer mamar, eu digo que não é hora, que é hora da comidinha, daí ela berra, 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 e a médica quer o quê? Que eu dê uma mais, vai piorar o problema, né? Calma. A gente dá o que a criança quer, mas não em resposta ao choro e ao grito. A gente se antecipa, a gente dá antes. De preferência, a gente antecipa o que a criança vai pedir, né? Então, se a criança tá vindo e tu já sabe, né? Que a gente como pai e mãe já sabe o que ela vai pedir, a gente já pega e dá: você quer um mamar agora? Quer? Vem cá, eu vou dar um mamar pra você, por exemplo. A gente se antecipa a criança. Se ela pediu, a gente não conseguiu se antecipar, a gente vai lá e diz que sim de cara. E assim, ó, muito tranquilo, de uma forma muito leve, muito brincalhona. A criança diz: não quero comida, quero mamar. Você não quer comida hoje, quer mamar? Então vem cá, então vem mamar. E a gente não compra briga, a gente não tenta convencê-la. Por que a gente faz isso? Não vou estar estragando a criança para sempre? Não. O que a gente está fazendo ao fazer isso por algumas semanas é quebrando a dinâmica do chorei, consegui, gritei, reverti o não em si, chorei mais alto, deu certo, e se precisar amanhã eu grito mais ainda. A gente está quebrando essa dinâmica. Então, como é que eu quebro essa dinâmica se eu não consigo quebrá-la? Deixando a criança ter a reação dela, acolhendo, claro, mas não cedendo, que é algo que a gente faz muito nas crianças maiores. Abaixo de 2 anos é um pouco mais complicado. Eu quebro essa dinâmica me antecipando ao pedido da criança. Ela vai conseguir o que ela quer, mas sem ter que lutar por isso. Então, a gente tira ela daquela prontidão de lutar por algo o dia inteiro. E eu vou dizer pra vocês, se a gente não tem que lutar por algo, esse algo nem fica tão interessante, tá? Normalmente, depois de algumas semanas de a gente mudar essa dinâmica, a gente se antecipar ao desejo da criança, a criança deixa de gritar tão fortemente pelo que ela quer, e daí a gente consegue aos poucos, com delicadeza, com carinho e gentileza, a voltar aos bons hábitos que a gente queria ter instaurado lá no começo, algumas semanas atrás, com muito carinho e respeitando a infância.